Muito bom dia, amigos. Começamos mais uma transmissão na nossa palestra online aqui da nossa querida SEAC e hoje, nesse domingo, o nosso querido Aguinaldo, o Guina. Bom dia, Guina, tudo bem por aí? Tudo certinho, já testamos tudo, tá tudo funcionando, né, Guina? Bom dia, Rit, bom dia a toda a família SEAC. Muita saudade de todo mundo, não é? Nem me Porque fala. nesses tempos aí meio que obrigatório para todos nós estamos fazendo uso aí dos novos recursos, mas eles não matam aquela vontade da gente estar junto, batendo um papo, trocando ideias, né? Na nossa querida casa. Mas vamos lá, e a gente vai pelos meios que Deus nos oferece aí, pelo avanço da ciência e da inteligência do homem, não é? Exatamente. Das novas ferramentas. Boa, Guina. Então vamos lá. A palestra hoje, então, é doenças e doentes, né? Mais oportuno e impossível, né? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Podemos, então, vamos dar início à nossa conversa fraterna dessa manhã. Bora lá. Mais uma vez, então, bom dia a todos os amigos, bom dia à espiritualidade amiga que já se faz presente nos nossos lares, ao lado de cada um de nós, sintonizados nessa onda de amor. Vamos, então, nesse instante, fazermos a nossa prece, que é aquele momento onde nós nos comungamos com Jesus, com Deus, com o nosso Criador, para que estabelecemos aquela conversa fraterna. Então nós vamos orando ao Pai, rogando a Ele que nos abençoe em mais este dia, que fique conosco, nos auxiliando nesta tarefa de interpretar o seu Evangelho, que abra os nossos corações e as nossas mentes para que, de fato, o seu Evangelho possa ali se instalar, criando um futuro melhor para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de doenças e doentes, que é um tema que vem muito a calhar, não é? Neste momento em que nós atravessamos no planeta uma dificuldade conjunta, né? Nós sabemos que tudo tem sua razão de ser, então vamos enfrentar mais esta tarefa difícil que com certeza Deus nos concede, porque Ele sabe que nós temos condições de vencê-la. E é para isso que nós estamos unidos nesse pensamento, para tentarmos entender da melhor forma possível tudo isso que nos acontece, não é mesmo? Então, para falarmos sobre um pouco de doenças e doentes, nós recorremos primeiro a entender o que é esse tema, não é? A Organização Mundial de Saúde, que a gente tem ouvido falar tanto neste momento de pandemia, não é? Ela define saúde como um estado completo de bem-estar, né? Interior, né? Físico, mental, social. Quer dizer, são vários fatores que juntos para se considerar um indivíduo portador de saúde. E para nós espíritas, né, dentro do espiritismo, ele amplia um pouco mais este conceito, porque ele chega a não só considerar esses fatores que a OMS considera, mas também o fator espiritual. Quer dizer, como é que você está dentro de você mesmo? Você está saudável ou não? Quer dizer, amplia o horizonte da doença para nós e da saúde, não é? Então, o ser, para ter saúde, ele não basta só estar fisicamente bem, ele não pode estar só socialmente bem inserido, mentalmente, mas tem que estar espiritualmente. Opa, deu uma travada. Só um instante, pessoal. Acho que o Hangout do Guina... O corpo, o outro cuida do espírito. Desculpa, Guina, deu uma travada no seu áudio, tá? Só te avisando aí que sumiu um trechinho do seu áudio. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre a OMS, que define a saúde como bem-estar físico, mental e social, e que para nós espíritas, né, o espiritismo nos amplia um pouco mais isso, porque não basta só esse tipo de saúde, nós precisamos também a saúde da alma. E é sobre isso que entra, então, o Evangelho de Jesus, a fazer
a nos auxiliar nessa medicina da alma, né? Trazendo as condições para que eu tenha também a saúde da alma, né? Então, para nós espíritas, a questão de saúde e doença está muito vinculado à lei de causa e efeito, né? Todos nós que estudamos espiritismo podemos, pelo seu esclarecimento que ele nos traz, fazemos uma compreensão melhor para compreender determinados momentos que nós atravessamos, né? Cada um de nós. Até aqueles que falam, isso é um karma, né? O que é o karma, né? Sob a ótica espírita. É a lei de causa e efeito em execução. O karma vem a ser uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos, né? Faz parte do sistema de contabilidade divina. Ou seja, a criatura humana tem que dar conta de tudo aquilo que Deus lhe ofereceu, de tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição para que nós alcancemos aquilo que nós buscamos, que é sermos felizes. Então, lá na contabilidade divina, ele está colocando tudo aquilo que são os investimentos que o nosso Criador colocou à nossa disposição e que ele quer retorno daquilo. Qual que é o retorno daquilo? É a conquista interior do amor e da sabedoria. É para isso que nós temos um corpo físico em determinados momentos da nossa existência, é que nós temos uma família, nós temos um emprego, nós temos funcionários, nós temos patrões, né? Nós temos filhos. Ou seja, tudo isso Deus coloca como um investimento nas nossas mãos, mas que nós temos que prestar conta. É essa a contabilidade da justiça divina. Então é daí que surge a palavra, né, que nós falamos, é o karma, né, que é nada mais, nada menos do que essa lei, né, de causa e efeito. Se Deus nos deu esse investimento, nós temos que dar o retorno disso com as conquistas interiores, não é? Que é o amor e a sabedoria, a inteligência e a moral, né? A sabedoria na inteligência e a moral no exercício da lei do amor. Nós vemos, então, quando nós estudamos o Espiritismo, que o ser humano, né, ele é um ser que ele vive, né, dentro de um feixe de energia pensante. Porque o que é a vibração do nosso espírito, né? O nosso pensamento, não é? São vibrações, é um feixe de energia pensante. E essa energia pensante do nosso espírito, ela vive num ambiente trino, né, que nós chamamos, que é o nosso espírito, né, o nosso perispírito e a nossa matéria. Então, quando o nosso espírito está pensando, né, nós estamos numa faixa vibratória, né, que pode ser boa ou ruim, que são os nossos pensamentos bons ou os nossos pensamentos ruins, que vêm para a nossa matéria por meio do nosso perispírito. Então, ele influencia a nossa matéria. E é aí que pode acontecer os desequilíbrios, de dentro para fora. Então, quando a doença se materializa, né, ela está no último estágio do acontecimento. Porque se eu quero evitar esse acidente, eu tenho que agir lá atrás, aonde? Na origem dela, que é o ser pensante, que é o meu eu, que é o meu espírito. Então, daí, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós temos melhores condições de atuar na origem e não no finalmente. Então, a medicina tradicional, ela trata muito da coisa. O acidente já aconteceu. Não que esteja errado, está correto. É por isso que, para nós, saúde, o termo é mais abrangente. Porque eu cuido do físico, mas eu tenho que cuidar do espiritual, porque lá é que foi a origem do desequilíbrio físico. Foi através das pulsações mentais do meu espírito que se passaram pelo nosso perispírito e chegou até na matéria. Eu tenho que estar atuando no ser espiritual, né? Porque ele é o determinante da saúde ou da doença. Entende por que Jesus, lá em Mateus 26, falava orai e vigiai? Orai e vigiai era exatamente isso. Vigiai e orai e vigiai. Para que a gente, então, possa atuar na origem nossa, que é o nosso pensamento. Raul Teixeira, numa de suas palestras, faz uma coisa interessante. Porque ele diz que o nosso psiquismo, pelas vibrações que ele produz, né, as nossas
os nossos pensamentos, sendo bons ou ruins, ele pode alimentar determinados tipos de micro-organismos pela simpatia das vibrações. Ou seja, traduzindo isso, eu traduzi para mim isso da seguinte forma: assim como no laboratório a gente coleta lá uma amostra da saliva da pessoa e coloca numa lâmina, e a gente cria naquela lâmina como se fosse um veículo que alimenta aquelas bactérias para eu poder fazer um exame dali um dia, dali 2 dias. Da mesma forma, o nosso psiquismo cria essa condição para que determinados micro-organismos sobrevivam ou não no nosso meio físico. E é por isso, então, que às vezes a gente vê que determinado, Raul Teixeira fala na sua palestra, por isso que determinadas pessoas têm uma doença, mas não se manifesta. É por isso que a gente está vendo todas as recomendações de reclusão para nós neste momento em que a humanidade passa por essa pandemia, que algumas pessoas vão manifestar e outras não. É por isso que o Raul Teixeira diz, por que algumas pessoas que têm HIV não manifestam a doença e outros desencarnam com a doença? É exatamente o nosso psiquismo, é por isso que nós temos que trabalhar o nosso espírito. Temos que trabalhar os nossos pensamentos, as nossas sintonias. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, numa das suas lições, chamada Remédio Salutar, ele afirma com toda a propriedade que o número de enfermidades, olha bem, o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é muito pequena. É muito pequena. Ou seja, a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Ou seja, em tese, todas as manifestações mórbidas se reproduzem pelo desequilíbrio. E esse desequilíbrio, a causa repousa no mundo mental. É por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado e todo o zelo com os nossos pensamentos. E é por isso que essa existência é uma existência fundamental para o nosso espírito, para esse nosso despertar. Ainda mais para nós que abraçamos essa doutrina libertadora, que se chama Espiritismo, consoladora, que se chama Espiritismo. O irmão X, Humberto de Campos, conta numa de suas histórias, no livro chamado Estante da Vida, uma de suas lições que se chama Doentes e Doenças, ele conta que certa vez eles foram visitar um hospital físico. Em espírito vieram visitar um hospital e atender a 4 irmãos que ali estavam encarnados, mas que estavam hospitalizados com doenças, que estavam passando um perrengue danado. E o que acontece? Ele mais os mentores que o trouxeram para aquele hospital foram atender a esses 4 irmãos. Um gemia de dor, porque estava com a cólica renal, o outro estava passando por um outro problema. Enfim, chegaram nesses 4, aplicaram passes magnéticos, né? Movimentaram seus centros de força, ajustaram aqui e acolá e foram embora. Outro dia pela manhã, né, voltaram ao hospital e falaram, vamos ver como é que está aqueles 4 que nós atendemos aos chamamentos de ontem à noite, que estavam em prece, orando, rogando a Deus, a supervisão divina para que eles melhorassem, para que eles sarassem. E eles tiveram uma surpresa, porque aquelas 4 pessoas tinham melhorado muito, estavam considerando praticamente curadas. Só que os 4 estavam em verdadeiro pandemônio no hospital. Porque aquele que estava com dor não estava mais e estava mentalmente cobrando uma dívida de uma pessoa que ficou de ir até o hospital pagá-lo e não foi. Então ele estava extremamente irritado, esbravejante com todo mundo, que a hora que dali saísse ia pendurar no pescoço do cara para poder cobrar a dívida. O outro que estava orando no dia anterior já estava meio
fé, dizendo, pô, mas não foi Deus que me curou, foram os médicos com as injeções que eu tomei, os remédios que eu tomei, já estava com dúvida na sua fé. E assim por diante, os outros dois também estavam, um estava reclamando do café que tinha sido servido, querendo jogar o bule de café na enfermeira, porque achava que o café era requentado. Ou seja, estavam totalmente desequilibrados. Neste momento, eles fizeram uma prece e apareceu o supervisor espiritual da instituição a que eles estavam vinculados para oferecer ajuda neste momento e disse a eles: irmãos, vocês cometeram um pequeno engano. Olha bem, hein? O que o superior espiritual disse para eles. Vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde com o êxito desejável. Ainda não tinha ajustado o suficiente para eles estarem já com a saúde retomada. Tanto é que o desequilíbrio mental estava se mostrando presente nas atitudes que eles estavam tomando. Então, o que é que fez o superior? Pediu licença a eles, podou uma energia aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos para reconstituir aqueles quatro o estado anterior. Mas por que eles fez isso? Que houve essa recidiva da doença? Puxa vida, a doença voltou. Quer dizer, foi exatamente, e ele terminou a frase dizendo: vai voltar ao estado anterior para que não viesse a ocorrer coisas piores com estes irmãos. Para que eles aproveitassem a dor. Para que não passassem aquilo e ainda fossem reprovados e tivessem que passar por coisas piores. Então vejam que tudo na contabilidade divina tem o seu tempo, tem a sua onda necessária de refazimento em nosso interior, na medida em que o nosso espírito se convence daqueles ajustes que são necessários se ter por conta daquela enfermidade que eu estou passando ou aquela dificuldade que eu estou enfrentando. Ainda no Vinha de Luz, do Emmanuel, o remédio salutar, chama-se a lição, ele tem uma frase fantástica, que ele diz assim, lá no final da lição já: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Olha que frase que era para a gente pregar assim na nossa frente, né? A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo dentro de você. Então, para que a cura aconteça, eu preciso me reajustar. Porque se eu já tivesse reajustado, eu não teria a doença. E é por isso que quando Jesus fazia as suas curas, o que é que ele sempre dizia? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque ele percebia que a pessoa que o procurava buscando aquilo estava com a firme proposta de se mudar. A tua fé te salvou. Ou então o que ele dizia? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque se você continuar sendo do jeito que você era, o que vai acontecer? O mesmo exemplo do Humberto de Campos. Precisou de retirar o avanço que tinha se conseguido na saúde, se padecer um pouquinho mais da doença e fazer as reflexões necessárias para a mudança. Para não perder a oportunidade da prova. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Nossa, de mudança é premente. E é por isso que nós espíritas sempre afirmamos: há doença, existe doença, porque existe doentes. É por isso que nos mundos melhores, as doenças serão eliminadas. Porque não vai ter doente, então não vai ter doença. Aí é que nós temos que atuar. E Joana de Ângeles, né, na sua série psicológica, no livro O Homem Integral, ela fala que a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante. Quem que é energia pensante?
o espírito. Então, doença é um efeito de distúrbios profundos no espírito, que é o ser pensante. Então, se a energia pensante for ruim, gera doença. Então, os sintomas e a identificação de alguma enfermidade nada mais são do que expressões visíveis de um processo invisível, que nasceu lá no espírito. Diz ainda Joana de Ângeles, mente e corpo são como universos paralelos. Tudo o que acontece no universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Eles andam juntos. Uma mente equilibrada comandará um corpo em harmonia. E nesse intercâmbio, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma saúde ideal. É por isso que nos mundos avançados a saúde prevalece, por causa da mente estar equilibrada. E é essa a nossa tarefa, de buscar esse equilíbrio para a mente. Então, é por isso que o Espiritismo, o Espiritismo cristão, nos convoca à reforma moral, a essas mudanças comportamentais, uma repaginação das nossas regras de bem proceder, de nossas crenças, de nossos valores existenciais. Então, nos exige novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. É preciso deixar de lado mágoas, ressentimentos, culpas, revolta, ciúme, inveja. E olha, todas essas coisas que nós estamos citando, nós, como diz o Geraldinho, nosso irmão, nós tiramos de letra isso aqui, nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. Mágoas, ressentimento, culpa, revolta, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, raiva, violência, vingança, avareza, e tantos outros sentimentos e comportamentos equivocados que são sinônimos de atitudes contrárias às leis morais da vida e que, por sua vez, são fontes de desordem emocional e geradores de enfermidades. Esse é o mundo que nós vivemos, em que se existe doença é porque existe doentes. Veja lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, Jesus destacou o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Está lá em Marcos. Então, é do interior do coração do homem que sai o homicídio, é que saem os maus pensamentos. Então, se é do interior do coração do homem, ou seja, o que é o interior do coração do homem? A mente, o seu espírito. Se é de lá que nascem os males, das mesmas fontes nascerão os medicamentos, que é a cura. Então, a cura está em nós. Em Lucas, está claro o ensinamento de Jesus. Lucas capítulo 6, ele diz: o homem bom do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A hora que eu exteriorizo, já no físico, a origem está atrás, está lá no meu espírito. É por isso, então, que nós devemos estar cientes dessa nossa tarefa na presente existência, de buscar realmente o renascimento interior do nosso espírito, por conta dessa busca constante do aprimoramento interior. E é por isso, então, que Kardec sublinha isso com muita clareza nos seus ensinamentos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas má tendências, porque ele sabe que é esforço, porque nós somos bons em tudo aquilo que eu citei anteriormente ali, no ciúme, na maledicência, na avareza, não é? Nós somos bons naquilo, mas eu preciso domar essas más tendências. E essa verdadeiramente é a nossa tarefa para sermos considerados espíritas, cristãos. É por isso que Kardec, então, enfatizou isso, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências.
A expansão da consciência é a chave do despertamento desse nosso médico interior. É por isso que Jesus se torna tão importante para nós, que é chamado de médico de almas, né? Porque ele é que prescreve esse remédio, que é um remédio que a gente gostaria de se fosse milagroso, no sentido de que eu não precisaria do meu esforço. Mas não é assim que funcionam as leis divinas, justas e boas. É a expansão dessa nossa consciência é que vai despertar esse médico interno que vai nos curar de dentro para fora. Porque se não há o mal dentro de mim, precisa numa forma de doença. Seja ela física, seja ela espiritual. Então, se nós desejamos a saúde, o bem-estar duradouro, né, nós precisamos, o quanto antes, iniciar essa renovação do nosso mundo mental. Dando a esse mundo mental o padrão vibratório condizente com um estado saudável. Essa é a importância de nós conhecermos o Evangelho. E na medida em que nós conhecemos o Evangelho, nós mais e mais vamos nos sentindo fortes para fazermos estas mudanças, essas transformações que a vida nos exige, que o nosso Criador nos exige, porque Ele só quer o bem para cada um de seus filhos. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. E o Espiritismo nos dá essa visão do todo. Quando nos coloca a possibilidade de uma nova existência, a visão futura, não é? Do que vem pela frente. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se nós somos extremamente materialistas, esse vai ser meu tesouro, esse é o meu coração. E a gente vê que o nosso planeta, boa parte de nós, só focamos nisso. O nosso tesouro está ali. Então ali meu coração também vai estar. E como eu estou fazendo mau uso do que Deus me deu, porque Ele me deu o tesouro físico para que eu aprimore o meu tesouro moral, eu sou chamado a prestar contas disso. Equilíbrios. E Jesus, sabedor disso, que estavam nessa condição ainda de aprendizes, né, nos coloca com clareza no Sermão da Montanha, o bem-aventurados os aflitos. Porque ele sabia que nós passaríamos por aflições, porque a aflição ainda é um mal necessário. Mas nós já podemos deixar de sermos aflitos. Podemos deixar de ser aflitos fazendo a opção pelo bem, mudando da onde está o nosso tesouro. Se nós trocarmos o materialismo pelo espiritualismo, se nós sabemos que nós somos espíritos e que nós somos imortais e que nós temos o crescimento pela frente para que verdadeiramente a felicidade possa estar dentro de nós, nós vamos usar o materialismo como um meio de aperfeiçoamento do meu espírito. E não viver em função de. Porque senão ele passa a ser o meu tesouro. E aí eu gero desequilíbrio. Veja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo para isso. Capítulo 5. Está lá, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque eles serão consolados. Lucas também está lá escrito: bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Ai de vós, os que estão rindo agora, porque estareis aflitos e chorareis. Está lá em Lucas. Como é que a gente interpreta isso sob a ótica espírita? Quando a gente olha lá na Gênese, na primeira, abriu a capa da Gênese, tem uma, ali, né, se diz lá, a proposta do livro, e tem a última das frases dessa primeira contracapa, que é um ensinamento fantástico. Está escrito assim, ó: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Pense sobre isso.
O passado e o futuro são presente. É por isso que nós somos imortais. Tudo está dentro dessa vivência divina. As nossas vidas, o nosso crescimento, o nosso futuro presente. Então, olhando para isso e entendendo isso que nós temos, esse arsenal de ferramentas que o Espiritismo nos coloca nas mãos, é que a gente pode nos programar, é que nós podemos nos programar o que eu quero lá na frente. E dentro desse capítulo 5, tem um fechamento de questão sobre a ideia, né, de tudo isso que nós estamos falando, no item 13, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, para ver que beleza que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. E diz assim, ó, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Olha que pérola! O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longe se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea, como ele a vê num ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Logo passa. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta. E a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, daquela maneira de se considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, olhando para a vida espiritual. E sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a conter-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Então, aquele que crê, aquele que acredita na vida futura, né, completa aqui o Evangelho. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Então, desta visão da vida futura, do bem que lhe aguarda, porque Deus o criou para sermos felizes, daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, a mente, voluntariamente, se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Da sua curta existência. Isso aqui está lá no item 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é a chave do que nós começamos a falar desde aqui do início. Porque as manifestações mentais nossas é que criam os desequilíbrios e geram as doenças. Como Emmanuel mesmo afirmou lá, né? Que as nossas doenças, na maioria das moléstias, procedem da alma, das profundezas do ser. E se ele afirma isso, é lá que nós temos que atacar, né? No mundo mental nosso, dentro do nosso espírito. Então, para que a gente possa fazer esse despertar, é que é colocado a nosso conhecimento toda essa beleza dos ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele é dito como o médico das almas, porque ele traz um remédio. Tá certo que nós ainda enxergamos esse remédio como amargo, porque a gente ainda costuma enxergá-lo apenas como algo que nos tira
eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas é o contrário. Ele nos mostra com vigor e com clareza tudo aquilo que me traz o equilíbrio e que me traz a paz duradoura, não momentânea, como às vezes nós buscamos na droga, no álcool. Alegria momentânea. E depois volta para o desequilíbrio. Quando nós estudamos e praticamos a moral evangélica, ela veio para ficar. Ela veio trazer saúde à nossa alma, que vai gerar um corpo físico saudável. A origem, a raiz do problema. E é nessa tocada que a gente se vê o planeta hoje envolvido. Por que será que nós passamos por essa dificuldade coletiva? Porque em uns atacam mais do que em outros, como diz o nosso irmão, né? Na palestra dele. Ele deixa muito claro isso, Raul Teixeira, que é o psiquismo que alimenta determinados tipos de micro-organismos. E nós não estamos aqui querendo fazer juízo de valor para dizer, o meu vizinho foi acometido da doença, quer dizer que ele pensa ruim, e eu não fui acometido, quer dizer que eu penso bem. Pode ter sido que você não se contaminou. E você pode ter, se você tivesse se contaminado, talvez você teria até desencarnado. Não atire a primeira pedra. Nós estamos todos juntos num planeta em que nós merecemos estar. Então não tem melhor ou pior. Nós estamos juntos nesse barco. E até essa doença tem o firme propósito de nos fazer esta união de pensamento. Ela rompeu pátrias. Rompeu pátrias. Está fazendo com que um país tenha que ajudar o outro. Está fazendo com que um vizinho tenha que ajudar o outro. Então nós devemos repensar muito este momento. E os amigos espirituais estão aí nos dizendo que é, de fato, uma pandemia mundial mesmo, que é para a gente despertar. Nós estamos chegando neste momento de despertar, não é assim? O terceiro milênio. Se nós não vamos pelo amor, né, nós vamos por aquilo que nós estamos gerando. Ou seja, nós temos condições de mudar esse estado de coisas. E é para isso que nós estamos aqui aprendendo, né, trazendo sempre o Evangelho em nossos corações para que o nosso espírito se desperte. Costumo dizer que esse consolador, né, que é o Espiritismo, que nos mostra essa visão do todo, né, que é tão fundamental para que a gente possa aceitar melhor as dificuldades que nós enfrentamos, é fazendo essa visão do todo, o voo de helicóptero. Se você olhar só na presente existência, aí dá desespero. E a gente ainda tem dificuldade de compreender isso, né, de olhar o todo. Mas lembra-se daquilo que eu disse lá, está lá na Gênese. Abra a Gênese e olha na primeira folha lá. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E nós estamos aí dentro, deste grande presente. Eu tive um começo, mas não tenho fim. Então eu quero, o quanto antes, estar bem. E para estar bem, nós precisamos de ter a fonte boa. Né? A fonte boa. Então, onde estiver o vosso coração, aí também está o seu tesouro, né? Então, vamos buscar esse, como diz Mateus lá, aonde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então, veja onde está seu coração. Qual é o tesouro que nós estamos buscando? É essa a reflexão do nosso domingo de hoje. Tá bom? Que Jesus nos ilumine para as reflexões que nós temos que fazer, para que tenhamos a calma e a resignação para o momento que nós estamos enfrentando e que possamos não cair na armadilha, como nos conta a história de Humberto de Campos, que bastou a dor passar, todas as preces que nós fizemos no dia anterior, e voltarmos a sermos o que éramos. A lição de Humberto de Campos cai como uma luva neste momento do planeta. Esta pandemia vai durar mais ou menos de acordo com a expansão da nossa consciência.
que vai ser o despertamento do médico interno do planeta. Né? Então nós precisamos iniciar o quanto antes essa nossa renovação do mundo mental, para trazer para ele um padrão vibratório condizente com um estado saudável. E é para isso que nós estamos aqui, aprendendo, para que o quanto antes façamos as mudanças necessárias para um mundo melhor. E nós queremos fazer parte deste mundo melhor. Então, meus amigos, nós vamos encerrando a nossa conversa desta manhã, agradecidos ao plano espiritual pela ajuda, a todos vocês pela sintonia, pela frequência no bem, e possamos, a partir daqui, nos renovarmos a cada dia. Aproveitarmos ao máximo essas lições duras que nós estamos tendo, mas que certeza nós vamos tirar nota boa, porque Deus assim o quer. Vamos então fazer a nossa prece? E a prece nós fazemos hoje, uma bonita prece, a prece pelos enfermos, que é pelo momento em que nós estamos passando. Vamos dizendo: Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende a tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia, Senhor, suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que seus corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque este é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti, Senhor. Que a tua paz esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. Tenham todos um iluminado domingo. Muito bom, Aguinaldo. Muito obrigado. Aliás, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, podendo levar os nossos amigos do SEAC, dar continuidade ao nosso convívio, mesmo que virtual. Eu me sinto privilegiado de poder oferecer e estar aqui, oferecendo um pouco do meu conhecimento técnico para aquilo que é do espírito, do nosso engrandecimento, do nosso crescimento. E muitas pessoas precisam disso nesse momento, né? E que todos tenham esse domingo especial e possamos refletir muitas vezes e ver o vídeo. Eu digo isso todas as palestras praticamente aqui. Assistam novamente, deixa no looping ali, fica assistindo, porque sempre tem alguma coisa para se observar, alguma coisa que a gente precisa realmente melhorar e analisar em nós. E a pandemia, na verdade, ela se materializou naquilo que nós todos vivíamos em contextos diferentes. Todo mundo vivia um momento em que precisava se recolher e ela se materializou para que a gente pudesse exercitar isso dentro da nossa casa, na nossa família. Esse é o grande exemplo que eu entendo desse momento. Aguinaldo, ótimo domingo para você, para a Cidinha, e fica com Deus até a próxima, querido. Obrigado mesmo. Bom domingo a todos, fiquem com Deus. É isso, pessoal. Quinta-feira voltamos às 20 horas aqui. Mais uma palestra nossa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.